Não estou exagerando no que eu vou dizer aqui. Essa é uma das coisas mais incríveis que eu já ouvi. O cara resumiu todo o evangelho nesse vídeo e tudo aquilo que a gente tem alertado nesses tempos. Que palavra, que inspiração, que explicação magnífica. Compartilhe com todo mundo. Quando nós vemos, por exemplo, a parábola dos convidados à festa, temos aqueles que receberam o convite e não foram à festa. Temos aqueles que foram buscados na rua, vieram à festa, mas ainda tinha espaço. O Senhor mandou ir buscar coxos, cegos, surdos, mudos para ocupar a festa. E a casa ficou cheia. E tinha um na festa que não tinha roupas nupciais. Porque há pessoas que pulam mesmo. Só que a festa não podia continuar sem tirar primeiro aquele para fora. Então, nós temos essa possibilidade. Eu creio que o Dr. Descartes resumiu o que eu falo no despido, vestido e revestidos, né? Você não pode ir logo para o revestimento se você primeiro não for despido. Primeiro Deus te despe, depois te veste, depois te reveste. Então você precisa ir para a cruz onde Deus te despe. Você precisa ir para a sepultura onde Ele te veste. Depois ao cenáculo onde Ele te reveste. Então você não pode ir logo no revestimento do cenáculo se você não foi despido na cruz, nem vestido na sepultura. Porque quando nós vamos para a cruz encontramos um Jesus sem roupa. Quando vamos para a sepultura encontramos roupa sem Jesus. Mas é no cenáculo que encontramos a glória do seu Espírito lá. Então precisamos ser despidos na cruz, vestidos na sepultura, mas depois revestidos no... Se esse evento é sério, alguns tinham que ter humildade para dizer: epa, eu me revesti apressadamente, mas não fui na cruz receber salvação, nem fui na sepultura receber justificação. Porque a Bíblia diz que Jesus morreu para a remissão do nosso pecado, mas ressuscitou para a justificação. Então nós temos na cruz a remissão do pecado, na sepultura a remissão e no cenáculo o revestimento. Então você não pode passar o processo de Deus para a salvação, para não ter a surpresa depois de chegar no céu, depois de tanto esforço, tanto ministério criado, tanta igreja, e te dizer: não te conheço. Porque essa expressão conhecer na Bíblia, conhece profundidade. Conhecer, vemos isso primeira vez em Gênesis. Conheceu Adão e Eva e gerou. Porque para Deus conhecimento é relacionamento. Para Deus conhecimento é relacionamento. Mas não te esqueça da minha pergunta. A minha pergunta foi a questão dos dons. Eles adquirem-se. Como é que a gente procura os dons? É isso ali. Os dons do Espírito Santo, primeiro, precisam... Não quero lhe tirar o revestimento, só estou a... Sim, os dons do Espírito Santo são do Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito de Jesus. O Espírito Santo é o Espírito de Deus. Ok? São formas de eu chamar. Se eu chamar o Espírito Santo, posso chamar do Espírito de Jesus, posso chamar do Espírito do Pai, do Espírito do Senhor. Então você não pode querer o Espírito alheio sem a pessoa. Você não pode querer coisas dele sem ele. Ok? Você não pode usar as coisas de Deus sem Deus. É dali que o doutor disse que você vem apenas como servo, esperando o salário, mas você não tem relacionamento de filho. Você não foi gerado. A todos quanto creram deles o poder de serem feitos filhos de Deus. Então não queira ser servo de Deus se você não é filho. Não queira simplesmente se meter no trabalho se você não se meteu em casa primeiro. Ok? O filho pródigo, quando voltou para casa, ele voltou para ser servo. Direi ao meu pai: faz-me um dos teus trabalhadores. O pai disse: não, aqui na minha casa só entra filho. Então o que Deus quer de você é que, primeiramente, antes de tudo, mais importante do que ser amanhã, não sei o que, quero ser como o profeta Tony Calado, quero ser usado, quero aparecer na TV. Não. Se converte. Se converte. Seja salvo. Primeiro tem que te tirar essa roupa suja. Porque quando você está com roupa suja, doutor, a roupa limpa, como é revestimento, pode esconder a roupa suja. É o que acontece com muita gente. É que ele meteu o revestimento por fora e as pessoas não veem a sujeira de dentro. É dali que muitos meninos se meteram aventureiramente no trabalho, depois não entendem que a dimensão da capa que você colocou também atrai luta. Que você não tem estrutura para suportar. É que começam a vir ataques espirituais que você não tem estrutura. E até algumas pessoas entraram com sinceridade no ministério, mas sinceramente errados. Eles foram para o ministério com sinceridade, mas depois acabaram tendo ataques espirituais tremendos, ficaram prostitutos, não conseguem ver mulher, lhe dá uma vontade estranha que ele não tinha antes quando começou. Porque você foi para um trabalho que você não tinha estrutura para suportar o ataque. Ok? A Bíblia diz: aqueles que ouvem a minha palavra e colocam em prática, comparai-lo ao homem que construiu sua casa sobre a rocha. Veio o vento, a tempestade. Em todo o ministério virá vento, tempestade, chuva. Só vai resistir aquele que estiver sobre Jesus, sobre a rocha. Então não construa teu ministério apenas, construa sobre Jesus. Então a minha resposta seria: não é possível, ou até essa possibilidade é muito perigosa de ser usado sem ser salvo.
Então, nosso conselho é a mensagem da cruz. Seja justificado, salvação. Quando na justificação acontece o quê? Uma transformação interna. O velho homem é transformado. Quando você nasce de novo, você é nova criatura, é justo. Não é que você se tornou justo, mas a cruz te declarou justo. Agora que o mundo foi tirado, agora que você pela justificação foi tirado do mundo, você entra para a igreja, aprende doutrina para você entrar para um processo que nós chamamos de santificação. A justificação te tirou do mundo, mas a santificação tira o mundo de você. Você ainda tem hábitos maus. Então, já que o pecado saiu dentro de você, mas você ainda tem pecado fora. Na justificação, o pecado saiu dentro, mas na santificação eu evito pecados de fora. Só que eu luto isso toda a vida, porque tem um terceiro processo que chamamos de glorificação. Quando não temos nem pecado dentro, nem pecado fora. Porque o mundo agora é novo. É isso que chamamos glorificação, porque nos será dado um novo corpo. Só que ainda estamos no corpo antigo. Tem pecados de fora. Só que eu já tenho um espírito novo, não tem pecado dentro. Essa é a diferença entre quem é salvo antes de ser usado e quem só é usado sem ser salvo. Há uns são os que se chamam obreiros, outros são aqueles que foram chamados para ser obreiros. Por isso Jesus diz assim: a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. E olha o que Jesus fala, não diz assim, façam obreiros, diz assim, roguem ao Pai para que envie obreiros. Porque não é a igreja que faz obreiros para Deus, é Deus que faz obreiros para a igreja.